Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal, com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita, hoje nós vamos refletir sobre o tema Contradições na Linguagem dos Espíritos, que é tema do primeiro artigo do mês de agosto da revista de 1858. Se você não assistiu nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você poderá acessar os estudos anteriores a esse e outros estudos também feitos por nós em nosso canal, com lápis na mão, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Kardec inicia o seu artigo se propondo analisar um dos principais argumentos dos adversários da doutrina nascente: as contradições percebidas nas comunicações dos espíritos, mesmo quanto a questões essenciais. Para Kardec, essas contradições se constituem uma das principais causas de tropeço da doutrina espírita. A leitura cuidadosa do artigo, ainda uma vez, vai nos permitir perceber a objetividade e a lucidez do codificador, que inicia sua reflexão pela análise das argumentações apresentadas sobre as divergências percebidas. Ele diz para nós: admitir que em uma ciência que acaba de desabrochar, a observação dos fatos apresentará fatalmente analogias e dissemelhanças que contribuirão. Isso é importante para a definição dos princípios a serem firmados, será sem dúvida o primeiro passo para um estudo mais completo. Kardec lembra para nós o que acontece quando cada um analisa coisas e fatos de seu ponto de vista, conforme suas ideias e preconceitos, ao manifestarem suas impressões sobre o objeto analisado. Assim, dentre vários observadores, cada um não deixará de ter razão do seu ponto de vista. É necessário, entretanto, ele diz, que se tenha cuidado em não tomar por regra geral esse ou aquele ponto de vista particular, ou seja, tomar o todo pela parte. Nesse sentido, vale abrirmos um parênteses para observar o quanto nos dias atuais e causando, nossa opinião, um grande desserviço à doutrina espírita, nós vemos serem trazidas revelações por esse ou aquele médium, sendo essas revelações consideradas verdades, verdades indiscutíveis que são adotadas como regras, embora muitas vezes absolutamente incompatíveis com os princípios doutrinários. O cuidado na análise dessas revelações evidenciará de nossa parte conhecimento, mas também respeito ao trabalho de Allan Kardec. E esse cuidado precisa ser por nós observado. Kardec nos recorda, em seguida, algo que bem sabemos, embora muitas vezes desconsideremos. Ele pergunta para nós, afinal, quem são os espíritos? Se a princípio
fazíamos, uma ideia absolutamente falsa de sua natureza, através da observação de suas próprias revelações. Nós sabemos que os espíritos são as almas dos que viveram na Terra, conservando após a desencarnação, por um tempo variável de um para outro, o ponto de vista que adotaram na Terra sobre questões intelectuais e também questões morais. E mesmo que com a desencarnação, essa percepção se amplie, a percepção de novas realidades, os horizontes se ampliam, mas essa percepção estará sempre condicionada à condição evolutiva de cada espírito, já que os seres inferiores jamais se expressarão como os superiores. Desse modo, alerta Kardec, o estudo da escala espírita, por ele apresentada em O Livro dos Espíritos, será, segundo ele, chave de para a compreensão, chave para a compreensão de todas as anomalias aparentes na linguagem dos espíritos, sendo esse parâmetro obrigatório para a boa análise das comunicações recebidas. O estudo da doutrina espírita, dos princípios espíritas, o estudo da escala espírita, chave para a compreensão de todas as anomalias aparentes na linguagem dos espíritos. Ainda uma vez, nós paramos para chamar a nossa atenção para o cuidado que precisamos ter nos dias atuais, para que sempre nos questionemos sobre a validade e mesmo a veracidade das mensagens que nos são apresentadas. São coerentes com o ensinamento espírita? A que classe de espíritos pertencem os seus autores? Da mesma maneira como procedemos com os encarnados, importa admitirmos a existência de espíritos malévolos, levianos, mentirosos, pretendendo nos induzir ao erro e enganando-nos muitas vezes em nossa boa fé. A esses, lembra Kardec, Deus concede como a nós a sucessão das existências para que possam melhor compreender a Ele e as suas leis, livrando-se pouco a pouco das ideias e preconceitos terrenos que guardaram. E mesmo, continua Kardec, mesmo quando da análise das manifestações de espíritos que reconhecemos bons e sérios, importa lembrar que sua percepção, a percepção desses espíritos, a percepção das coisas e dos fatos estará sempre condicionada à forma como eles percebem a realidade observada. E, nesse sentido, enquanto fazíamos o estudo, nós nos lembramos da resposta dos espíritos a Kardec na questão 687, e diz assim, dizem os espíritos, o homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. O homem que vê apenas um canto do quadro da natureza não tem condição de julgar da harmonia do conjunto. Essa resposta nos fala exatamente de quê? Nos fala de nossa limitação na percepção das coisas e no juízo que fazemos dos fatos.
Cada um fala, diz Kardec, conforme os seus conhecimentos e elogia as coisas do ponto de vista de suas paixões e de seus interesses. Nós ainda somos seres guiados por paixões e interesses, característica ainda da nossa inferioridade, de sermos espíritos de uma terceira classe, espíritos inferiores, movidos ainda por paixões. Então, Kardec conclui recomendando para nós: devemos ouvir tudo, tudo entender, porque ainda na conversa do mais ignorante posso algo aprender. Mas a minha estima e a minha confiança, diz ele, só serão conquistadas por aquele que delas se mostrar digno. Muito bem, a seguir, Kardec, após, nesse primeiro momento, nos fazer entender aqui, pela linguagem e pelos princípios dos espíritos, os princípios que eles manifestam, nós poderemos, sem dificuldade, identificá-los. Sábios ou ignorantes, sérios ou levianos, espíritos do bem ou do mal, ele agora vai demonstrar para nós as contradições, tantas vezes presentes nas comunicações desses espíritos e o quanto nessas comunicações, repetimos, nós podemos perceber o ponto de vista do qual, o ponto de vista mais acanhado ou não, mais elevado ou mais material, de que apreciam as coisas e os fatos. Analisando a fonte das contradições, Kardec coloca para nós que a primeira fonte de contradições é, pois, o grau de desenvolvimento intelecto-moral dos espíritos. Bem, se esses espíritos forem espíritos inferiores, notadamente inferiores, nós vamos com facilidade admitir que é natural que eles possam se enganar como consequência da sua ignorância, do seu desconhecimento dos fatos. Ignorância no sentido de desconhecimento dos fatos. No entanto, como explicar o fato de espíritos superiores discordarem entre si, apresentando tantas vezes em suas comunicações dissidências? Essa é uma questão que nos intriga, muitas vezes. Mesmo um outro aspecto dessa mesma questão, quando um mesmo espírito emprega uma linguagem diversa de um lugar para outro, ou seja, como podemos entender que um espírito nem sempre seja coerente consigo mesmo, coerente com as ideias que apresenta? Quanto à primeira questão, nós sabemos da existência de espíritos inferiores, muitas vezes enganadores. Espíritos enganadores que não têm escrúpulos em adotar nomes respeitáveis para enganar os crédulos. Será preciso, então, que pelo estudo e pela observação, lançando um olhar investigador e sem prevenções, nós sejamos capazes de distinguir, para além do verniz que apresentam em suas comunicações, as coisas disparatadas, incoerentes que eles dizem. Em geral, Kardec lembra para nós, esses espíritos lisonjeiam o gosto e as inclinações
das pessoas cujo caráter eles sabem fraco e que são crédulas para lhes darem atenção. Pessoas que os chamam e os ouvem com prazer, estabelecendo com eles relações de simpatia pela afinidade de gostos por essas ideias, por essas sandices. Quanto ao segundo questionamento, as comunicações dissidentes de espíritos superiores, importa lembrar, esse é um aspecto bastante interessante e importante, importa lembrar que esses espíritos respeitam as pessoas, eles nos respeitam, evitando chocar as pessoas com ideias que elas não sejam capazes de compreender. E dessa forma, eles se expressam muitas vezes de acordo com a época, o lugar e principalmente com as possibilidades de compreensão de cada um. Kardec diz assim: eis porque ele cita os espíritos. Kardec citando os espíritos. Os espíritos dizem: eis porque não falamos a um chinês ou a um maometano como a um cristão ou a um homem civilizado, pois não seríamos ouvidos. Algumas vezes, podemos parecer concordar com a maneira de ver das pessoas, a fim de pouco a pouco conduzi-las ao ponto que desejamos, quando possível, sem alterar as verdades essenciais. Não é evidente que, se um espírito quisesse levar um muçulmano fanático a praticar a sublime máxima do Evangelho, não façais aos outros aquilo que não quereríeis que vos fosse feito, e dissesse a eles que esse é um ensinamento trazido por Jesus, não é evidente que seria repelido? Ora, o que mais vale? Deixar o muçulmano no seu fanatismo ou torná-lo bom, induzindo-o momentaneamente a pensar que foi Alá quem falou. E aí Kardec coloca para nós: eis um problema cuja solução deixamos ao leitor. Nós fizemos uma pausa para ressaltar essa posição interessantíssima de Kardec. Ele apresenta as argumentações, inclusive, dos espíritos. Ele acrescenta a elas o seu ponto de vista, mas, em muitas situações, ao longo do estudo da Revista Espírita, nós vamos perceber, ele diz para nós: eis um problema cuja solução deixamos ao leitor. Quanto a nós, parece-nos que o tornando mais doce, mais humano, Kardec, ele será menos fanático e mais acessível à ideia de uma nova crença do que se quiséssemos impô-la pela força. A verdade é que, para serem aceitas, não podem ser lançadas em rosto sem cuidado. Quantos males teriam os homens evitado se assim tivessem sempre agido? E ele conclui: como se vê, os espíritos também tomam precauções oratórias. Nesse caso, entretanto, a divergência está no acessório e não no principal. Levar os homens ao bem, destruir o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, ensinar-lhes a praticar a verdadeira caridade cristã
é para os espíritos o essencial. O resto virá em tempo útil. Respeitar o tempo de cada um, entendendo as diferentes condições evolutivas de espíritos com diferentes experiências vivenciadas. Eles pregam os espíritos superiores tanto pelo exemplo quanto pela palavra, desde que sejam verdadeiramente bons e superiores, reforçando. Tudo neles respira doçura e benevolência. A irritação, a violência, o azedume e a dureza da linguagem, ainda mesmo para dizer coisas boas, jamais será um sinal de verdadeira superioridade. Os espíritos realmente bons jamais se zangam ou se exaltam. Se não são ouvidos, vão-se embora. Isso tudo. Que beleza de colocação. Muito bem. Ainda sobre o questionamento, as questões, as contradições aparentes, Kardec vai nos lembrar o cuidado dos espíritos superiores quando respondem às perguntas que a eles fazemos, verificando sempre o cabimento da pergunta e negando-se a responder questões indiscretas, levianas, inadequadas da nossa parte. A nossa insistência propiciará, e isso é muito perigoso, que espíritos levianos nos venham responder para nos enganar, já que os espíritos superiores, vendo a nossa insistência em perguntar sandices, bobagens, eles se afastam de nós, fazem silêncio. E se insistimos, muitas vezes corremos o risco de ser, então, enganados. Outro aspecto importante é a nossa tendência de valorizar a forma de expressão dos espíritos ao se manifestarem sem considerar o fundo, ou seja, sem considerarmos a essência do ensinamento transmitido. E com isso propiciamos a manifestação de espíritos enganadores, que pelo uso de palavras, de formulações muito elaboradas, de palavras difíceis, procuram nos impressionar, sem que haja efetivamente em suas comunicações um conteúdo real. Nós percebemos isso, se bem analisamos as comunicações. Infelizmente, porém, isso acontece com frequência, porque, como disse, Kardec chamou a nossa atenção, ainda somos movidos por paixões e ideias, e não por critérios seguros e consistentes para os nossos julgamentos. Já se aproximando do final, Kardec então resume para nós em 7 itens as causas das contradições percebidas na linguagem dos espíritos, ressaltando em 2 delas a interferência do medianeiro. Diz ele, cujas falhas pessoais podem influir sobre as comunicações, alterando ou deformando o pensamento dos espíritos. Assim como a insuficiência da nossa linguagem causa dificuldades ao espírito e ao medianeiro. Na maioria das vezes, ao medianeiro que não encontra as palavras adequadas para exprimir as ideias do mundo espiritual que são trazidas pelos espíritos,
pela insuficiência da nossa linguagem. Kardec vai terminando dizendo que ainda existem outras causas de dificuldades que ele pretende abordar para nós em outros artigos mais adiante. O certo é que somente o observador sério, que tudo aprofunda com paciência, perseverança e maturidade, muito importante, a maturidade em assuntos, em estudos assíduos e profundos, será capaz de compreender, apreender as nuances delicadas que certamente vão escapar ao observador superficial. Só a experiência, na verdade, vai nos permitir realmente conhecer os espíritos da mesma maneira que nos permite conhecer a índole, o caráter dos homens, das criaturas encarnadas com as quais convivemos. Vale anotarmos em O Livro dos Médiuns os capítulos 24 e 27, importantes para a leitura, complementando o artigo de Kardec, as observações aqui trazidas pelos espíritos, aprofundando, melhor dizendo, os capítulos são da identidade dos espíritos e das contradições e mistificações, importantes para aprofundarmos nosso estudo sobre esse tema. Muito bem, vamos chegando ao final, agradecendo a você pela companhia, nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal com lápis na mão e desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família e em sua vida. E esperando encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.